Queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Hoje quero meditar aqui com você sobre um tema muito interessante, que eu julgo de extrema importância para mim e você, principalmente para aqueles que acreditam na existência da Igreja de Cristo. A Igreja que um dia o Senhor estabeleceu aqui na Terra. É lógico, através das pessoas, para as pessoas. O objetivo é este. E o tema é este: onde está a Igreja de Jesus? Você já se perguntou, durante a sua trajetória de vida aqui na Terra, mediante tudo que você tem visto, como igreja, o que tem sido ensinado ou tem sido feito em seu meio, ao seu redor, você tem se perguntado, onde está aquela igreja que Jesus constituiu? Pois é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse momento, uma pequena devocional sobre este assunto. Acompanhe comigo a leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 13 ao versículo 18. Que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, no caso Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa nossa leitura bíblica hoje como base, para esse tema, onde está a Igreja de Jesus? E é interessante nós falarmos de igreja, porque quando nós idealizamos igreja, a Igreja de Jesus, nós não pensamos em uma variedade de igrejas, com cada uma com seus conceitos doutrinários, denominacionais. Não, quando nós falamos da Igreja de Jesus, biblicamente falando, nós estamos nos referindo à igreja única que o Senhor constituiu. Espera aí. Mas como falar de igreja única se o que mais tem em nossos dias são igrejas diferentes? Não, querido, não. Não existe igrejas. A Igreja de Cristo é apenas uma. Ainda que em diversas maneiras de trabalhar, em diversas maneiras de existir, com visões diferentes, com conceitos às vezes diferentes, desde que não fuja das Escrituras, da Palavra de Deus, porque a base da igreja, primeiramente, é Jesus, porque foi constituída nele, e segundo a Palavra de Deus, porque tudo procede da Palavra. Ora, mas a Bíblia é a palavra, certo? Então a Bíblia é mais forte do que a igreja? A Bíblia está em primeiro lugar, em detrimento da igreja? Sim. Sim, porque a igreja surge através de quê? Das palavras do próprio Jesus. E o próprio Jesus, ele vem ao mundo como a palavra, como o verbo, Em João capítulo 1, versículo 1, quando João escreveu o Evangelho, disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, no grego, que é o logos,
de Deus, a palavra, o verbo, né? Esse verbo que denomina um ato de ação. No caso é Deus agindo em prol do seu povo. E quando tudo começou, tudo começa com a palavra. No início de tudo, Deus disse o que lá no Éden? Haja, antes do Éden, lá no Gênesis, haja luz, e houve luz, haja isso, haja aquilo, haja isso. Então tudo vem da palavra. E o que nós podemos contemplar, podemos perceber aqui nesse texto, é que Jesus determina a existência da sua igreja, a formação da sua igreja, por palavras, mediante confirmações por palavras, não é isso? A gente vê aqui nitidamente isso quando Jesus interroga os seus discípulos. Primeiro ele quer saber o que o povo pensava em geral, o que o povo pensava acerca dele. Quem o povo dizia ser Jesus? Os discípulos prontamente respondem. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus, como quem quer saber pessoalmente de cada um de nós o que nós pensamos acerca dele, Jesus então parte para o individual e pergunta para eles: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí o negócio fica mais estreito, né? Porque enquanto nós respondemos coisas porque todos dizem que né? Porque no conceito geral todo mundo conhece, sabe quem é Jesus. Ah, quem é Jesus? É o Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria e tudo mais. Historicamente, todo mundo sabe quem é Jesus. Mas se perguntar hoje para você, quem é Jesus para você? Ele é apenas mais um que fez história no mundo? Ele é apenas mais um religioso que atraiu multidões? Ele foi apenas mais um profeta? Como aqueles achavam naquela época? Alguém que demonstrava certo poder, que fazia milagre ou coisas que não é normal ver nas pessoas? Foi apenas alguém que marcou a história? Jesus é o que para você? Então essa foi a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos antes de determinar que a sua igreja seria constituída ou seria fundada, formada. Perceba aqui no texto. Então, quando Jesus pergunta, né, e vós, quem dizem ser, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro, então, tomado por Deus nesse momento, porque essa resposta, como Jesus mesmo disse, não veio dele, não foi, né, de ideias humanas, de pensamentos humanos, mas conduzida direto por Deus. Então a resposta de Pedro é precisa, é base. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Cristo aqui não é um nome, né, de pessoa, é alguém que está relacionado a uma missão, é o ungido de Deus, é alguém enviado por Deus para exercer uma missão em prol daqueles que Deus deseja, que somos nós. Todos que creem, todos que abrem o coração para entender quem é Cristo, aceitá-lo como Ele é, são esses agraciados escolhidos por Deus, sem exceção de cor, sem exceção de raça, de posição, certo? Então, a pergunta que fica para mim e para você hoje é: quem é Jesus para mim? Você sabe por que muita gente, infelizmente, mesmo dentro de igreja, não consegue entender e às vezes não conseguem
viver de uma maneira mais plena o Evangelho, a vida que Deus deseja que eles vivam, porque ainda não entenderam quem é Jesus para ele mesmo, tá certo? Acreditam no Jesus de ouvir falar, isso mesmo. É fácil crer em alguém porque você leu sobre ele, que deixou o seu legado na história, e você tem prazer até em fazer menção dos seus feitos. Mas, da mesma forma, muitos homens fizeram isso, né? Tem muitos homens que deixaram seu legado na história que, às vezes, dá até gosto em você, né, ouvir, falar e ler sobre eles, como eles, né, foram destaque. Falando biblicamente, um homem como Davi, por exemplo, poxa vida, que rei, né, alcançou tantas vitórias, fez tantas coisas extraordinárias em termos de guerra, de vencedor como Davi foi. E passando de Davi, o seu filho Salomão, um homem que foi considerado o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, que adquiriu tantas riquezas. Mas esses homens, todos eles falharam, porque eram homens, todos eles pecaram. Davi pecou no adultério contra a mulher de Urias. Salomão, seu filho, que pediu a Deus sabedoria, pecou se curvando diante dos deuses de suas muitas mulheres, porque tinha muitas mulheres, acabou se desviando da presença do Senhor na sua velhice. A Bíblia deixa isso claro. Mas ainda assim esses homens deixaram história para a gente. Moisés, poxa vida, que homem na terra teria coragem e a capacidade para ir até um império como o do faraó e tirar aqueles escravos de lá como Moisés fez? Isso porque Deus estava com ele, é evidente, mas com certeza é um marco na história. E se formos olhar para o lado histórico fora da Bíblia, existem homens também que fizeram coisas absurdas. Alexandre o Grande, por exemplo, foi um homem que derramou muito sangue, mas Davi também derramou muito sangue, porque era um combatente, era um general de guerra. E Alexandre o Grande, pouco tempo de vida que teve, quase tomou conta do mundo inteiro. Napoleão Bonaparte, por aí vai. Cada um na sua posição, mas todos fizeram história. E o mundo inteiro conhece essas pessoas pelo que eles fizeram, pelo seu contexto histórico. E Jesus vai ser mais um na mente de muitas pessoas que não conseguem entender, conhecê-lo pessoalmente como ele é. Por isso Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem acha que eu sou? Isso. Não quero saber apenas do que os outros estão achando, não quero saber agora de vocês. E mediante a resposta de Pedro, de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, é que Jesus então determina o fundamento da sua igreja. Preste atenção que é algo interessante. Então Jesus diz: eu também te digo, versículo 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela ganha nome, ela ganha, como é que se diz? Ela ganha base definitivamente aqui. Eu determino, eu constituo a minha igreja mediante estas afirmações. Ou esta afirmação. Porque ali estava claro quem era Jesus. Estava claro que ele seria de fato o fundador desta igreja, dessa agência celestial, que tem como missão transformar vidas, reconciliar o mundo perdido com o seu Criador. É lógico, para todo aquele que crê. Porque se formos entrar na questão da missão da igreja, é assunto para muito tempo. E nós não temos esse tempo aqui. Mas 3 coisas importantes a gente pode destacar aqui nesse pequeno texto. Primeira,
Para conhecer a igreja de Jesus, primeiro é preciso conhecer o próprio Jesus, o cabeça da igreja, o fundador desta igreja. Se a gente não conhecer Jesus, a gente nunca vai saber quem é a igreja dele. E se não souber quem ela é, não vai saber também onde ela está. Porque para saber onde ela está, nós precisamos conhecê-la mediante aquilo que ela faz, mediante o papel que ela desempenha no meio, no mundo. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Para conhecer a igreja, eu preciso primeiro conhecer o cabeça dela, o mentor dela, o fundador dela, Jesus. E segundo, a igreja veio para ser, a igreja passa a ser constituída a partir, né, como disse antes, do momento em que é claramente entendido quem é Jesus, o seu fundador. Não é isso? Mediante a afirmação. E em terceiro, a igreja ela, ela vem com o propósito a igreja vem com o propósito de estabelecer, né, na terra o reino de Deus, de representar na terra o reino de Deus. Para isso, eu e você precisamos viver de fato como igreja de Deus. Mas lembrando que para conhecer a igreja é preciso conhecer o seu cabeça, o seu dono, o seu mentor, o seu fundador, a sua base, Jesus Cristo. Então, se olharmos em volta, ao nosso redor, mediante a tantas igrejas que a gente conhece, mediante o que elas fazem, mediante o que elas representam, nós podemos fazer a pergunta: onde está a igreja de Jesus? Aquela igreja que ele fundou. Será que a igreja que você faz parte é esta igreja? Se você conhecer de fato Jesus e a função da igreja de Jesus aqui na terra, será que a igreja que você está tem desempenhado esse papel? Porque a igreja, ela representa o reino, ela está aqui para reconciliar o homem com Deus, ela está aqui para adorar a Deus, ela está aqui para resgatar a vida que o homem perdeu com o advento do pecado e muitas outras coisas que a igreja veio para este mundo para fazer. Então, que diferença tem feito a sua igreja na terra? Ou você como membro dela, que diferença tem feito? Pense nisso. E mediante isso, vamos perguntar para nós mesmos, como membro de uma igreja, onde está a igreja de Jesus? Que Deus assim nos abençoe e nos dê condições de não somente conhecer, mas viver de fato o ser igreja, de acordo com a palavra de Deus.